Paz do Senhor, irmãos. Hoje o nosso estudo, o tema é Entrando em Espírito. Nós vamos orar para que Deus esteja aqui com a gente e nos traga a palavra nessa noite de hoje. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez, dedicando um pouco do nosso tempo a Ti, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do universo, o Deus do tempo, o Deus da nossa vida, Deus que nos fornece, nos dá toda a graça que nós precisamos para viver, nos dá todo o bem material, todo o entendimento da parte espiritual. Nós estamos aqui, Pai, nesse momento de gratidão, nesse momento de dedicação do nosso tempo a Ti, Pai amado. E nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, Senhor Jesus, e em família, falarmos contigo, eu, Rebeca, Gabriel e Raquel, estamos aqui, que é a nossa família, estamos aqui para aprender essa semana, Senhor, sobre um tema do Espírito Santo de Deus. Nós pedimos que o Senhor esteja presente nesse lugar, Pai, e que traga toda a palavra, todo o entendimento necessário para nós avançarmos no conhecimento de Ti, Pai. Nós agradecemos do fundo do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje então o tema, Entrando em Espírito. Nós temos uma palavra de referência, que eu vou ler para os irmãos. Nossos irmãos, descritos no livro de Atos dos Apóstolos, experimentaram um cristianismo dependente do Espírito Santo, muito diferente do que se vive hoje. Eles não tinham a palavra escrita em suas mãos, mas para todos os momentos necessitavam do relacionamento com o Espírito Santo. Quando precisavam de uma palavra de conforto ou direção, não podiam chegar em casa e abrir suas Bíblias e meditar em algum versículo, pois o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito e o Velho ficava restrito às sinagogas por serem objetos caríssimos naquele tempo. Bom, esse trecho desse texto está falando no privilégio que nós temos hoje de termos a Bíblia escrita, todo mundo tem uma Bíblia em casa, pode consultar, achar uma resposta para os problemas diários da nossa vida, uma palavra de conforto, uma palavra de promessa. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, até aqueles que não são crentes, que não vivem aí a vida ao Senhor Jesus, tem uma Bíblia em casa. É normal toda casa aí ter uma Bíblia, mesmo aquelas que estão fechadas, nunca foram abertas. Não é o caso dessa daqui, que já tem muitos sinais de uso aí, mas toda casa tem uma Bíblia, então é uma facilidade muito grande de aprendermos da palavra de Deus. Mas nem sempre foi assim, no passado, quando o Velho Testamento estava restrito às igrejas, era um material muito caro, até porque não tinha a facilidade de reprodução que tem hoje. E o Novo Testamento ainda não tinha acontecido. Então, a única maneira de conversar, de receber o ensinamento, era através do Espírito Santo de Deus, que fala com a gente e a todo momento basta nós queremos ouvir a sua voz. E mesmo hoje tendo a Bíblia, nós temos aí um contato direto com Deus e podemos aí estabelecer uma conversa franca com Ele, e Ele sempre nos dá a resposta para os nossos problemas. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Eu estou lembrando que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, Então, assim, por que isso, Se a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, o que acontece que o mundo está assim, a gente vê na televisão e as coisas acontecendo próximo da gente, que o mundo realmente jaz no maligno. Então, por que isso, Se nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus que enriquece a nossa vida, que nos fortalece, que nos dá o entendimento, que nos dá o conforto, por que essa coisa tão distante, Quase toda casa tem uma Bíblia, é o livro mais vendido no mundo e não surte esse efeito prático, Porque se é o livro mais vendido no mundo, deveríamos todos estar seguindo aí a Bíblia e as coisas estariam mais fáceis, as pessoas estariam mais amigas umas das outras, seguindo realmente o que é a vontade de Deus que está aqui descrito na Bíblia. Por que
essa dicotomia, né? Porque falta o Espírito Santo de Deus, né? Não é só leitura da Bíblia fria, sem fé, sem entendimento, que vai trazer o Espírito Santo, né? O entendimento. Enquanto o Espírito Santo de Deus não falar com a gente, não tocar no nosso coração, tudo isso é frio, é em vão, né? Hoje nós tivemos aqui em casa a visita do irmão do meu sogro, né? E a sua esposa, né? E eu não o conhecia, estou casado com a Raquel há mais de 20 anos, né? E não conhecia esse irmão do meu sogro. E tivemos hoje aqui a visita, foi uma visita muito agradável, muito gostosa. E ele estava contando o dia da sua conversão, em 1988. Eu sentado aqui na cadeira do lado dele, eu senti o Espírito Santo me tocar. Eu chorei, emocionado, de uma história simples da vida dele, que faz mais de quase 30 anos, né, 26 anos, o momento que Deus tocou o coração dele e ele se converteu. Então, uma passagem muito bonita, simples, mas que toca, né, o Espírito Santo de Deus age, e essa presença de Deus é que é a diferença. O Espírito Santo de Deus é que precisa estar em nossas vidas para que nós realmente tenhamos um efeito da Bíblia sobre a nossa vida. A leitura desconfiada, a leitura descompromissada, a não leitura da Bíblia, ela realmente não surte efeito. Ter a Bíblia em casa aberta, muitas pessoas têm a Bíblia aberta em casa. Salmo 23. No Salmo 23, né, que é o mais famoso, e nem conhecem o Salmo 23 completo, só conhecem ali, né, o Senhor, meu pastor nada me faltará, não sabe o resto, e acha que aquilo é uma segurança, né, porque por estar a Bíblia ali vai haver um benefício disso perante Deus, né? Mas na realidade não, tem que ter, para que o Senhor Jesus opere realmente nas nossas vidas, tem que ter o Espírito Santo de Deus, tem que estar à frente, tem que ser o meio de comunicação, o meio de contato, tem que ser a diferença na nossa vida. Não é a Bíblia, não é um livro, a parte material que vai fazer alguma diferença. Não é o fato de eu ter 10 Bíblias em casa ou comprar uma Bíblia mais nova, mais bonita, em inglês, francês, e saber lê-las todas nas línguas, isso não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença realmente é o Espírito Santo de Deus estar presente na nossa vida, e quando formos ler a Bíblia, né, fazermos uma oração, entrarmos em contato com Deus e realmente estarmos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que às vezes é nos transmitida através da Bíblia, às vezes através de um irmão que fala com a gente, ou de um pensamento, ou de uma voz realmente no nosso ouvido, nos dando aquela mensagem doce, suave, que de pronto a gente já percebe que é Deus falando com a gente. Essa dependência do Espírito a igreja perdeu. Esse é um ponto inquestionável e evidente que precisa ser restaurado em nós. Quando o Senhor nos enviou o outro Consolador, está escrito em Jó 14,16, veio acompanhado com o dom de falar em línguas estranhas, Atos 2, 1-4, pois precisavam aprender a entrar na dimensão do Espírito para ver, ouvir e adorar ao Pai. Então aqui está falando, né, do dom de falar em línguas, né? Muitas igrejas têm esse costume, e quem não está acostumado, quem não sabe o que é isso, pode até achar esquisito, né? Aquele monte de gente, eu mesmo quando me converti, né, achava meio estranho, né, um barulho na igreja, inexplicável, né, eu não conseguia entender isso. Até o momento que a gente é tocado pelo Espírito Santo e realmente nós percebemos o quão maravilhoso, o quão próximo de Deus, né, a gente se sente quando está falando em línguas, né? É uma coisa maravilhosa que nós devemos buscar, não devemos ter medo, não devemos evitar. É uma proximidade. Para mim, o que significa mais é uma proximidade com Deus muito grande, né? Tudo que o Pai faz é perfeito. O dom de falar em línguas é uma ferramenta que nos possibilita entrar rapidamente no mundo espiritual. Exatamente a ferramenta que nossos irmãos do passado precisavam. Nós precisamos desta ferramenta? É evidente que sim, e o Senhor sonda nossos objetivos pessoais.
nosso verdadeiro desejo de encontrá-lo de uma forma mais íntima e clara, nosso anelo por adorá-lo em espírito e em verdade. Então, realmente, é um coroamento, né, do relacionamento com Deus, um coroamento espiritual, né? Quando Deus nos permite falar em línguas, Ele está declarando e nos aceitando num patamar mais alto de proximidade com Deus. E isso é uma progressão. Cada vez mais que nós nos aprofundamos na palavra, que nós vamos vivendo experiências na nossa vida que nos fazem acreditar na força que é Deus, né, que é Jesus na nossa vida, nós vamos adquirindo maturidade. As batalhas muitas vezes vão sendo até mais árduas, mas a certeza da vitória, cada dia que passa, ela é maior, né? Cada dia que nós estamos no caminho do Senhor, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos identificando a voz do Espírito Santo na nossa vida e nós vamos realmente tendo fé que o Deus do universo, que o Deus do sobrenatural, Ele está sobre a nossa vida e as forças naturais, né? A nossa vida terrena, ela se rende às forças espirituais de Deus. E Deus tem o controle de tudo aqui na Terra, tem o controle da nossa vida. Ele nos põe em situações todas sob o controle dele, sempre que nós estamos submetidos a uma situação, estando, né, em comunhão com Deus, nós devemos ficar tranquilo que tem a proteção de Deus para que nada nos aconteça e que nós continuemos nesse caminho, né, de pregar a sua palavra. Sempre que nós estivermos do lado dele e pensando e pedindo a sua ajuda, e pedindo a sua presença, né? Ele jamais nos deixará desamparados. Jamais Ele vai deixar de enviar um anjo no nosso caminho ou mover o mundo, derrubar muralhas, para que nós saibamos que Ele é Deus e que Ele é o Todo-Poderoso. É só por isso que Ele faz isso, né? Para que nós reconheçamos e continuemos acreditando nele. Então, nós devemos sempre procurar essa proximidade com Deus, que é simbolizada, materializada com o falar em línguas, né? Nós devemos procurar isso e louvar a Deus e pedir a Deus essa intimidade com Deus. É realmente uma intimidade com Deus. Então, devemos sempre estar pensando nisso e buscando isso, né? Falar em línguas com Deus. Quem vê a Deus jamais será a mesma pessoa. Quem ouve sua doce voz e contempla suas glórias, certamente se enche de fé e autoridade. O falar em línguas não é o fim, mas o início de uma caminhada com o Espírito. Então, realmente, né, a primeira experiência que nós temos com o Espírito Santo é o falar em línguas. Realmente não é um patamar máximo, o auge, né, de nossa proximidade com Deus, de nosso avanço nesse relacionamento com Deus. Pelo contrário, é o primeiro passo, né, para nós termos uma intimidade maior com Deus. O primeiro passo é nós falarmos em língua, né? É um símbolo muito grande de que nós estamos no caminho certo e que Deus nos honrou, né, com essa capacidade. Então, é o começo, não é o fim nunca. Quando ficamos com a nossa boca fechada em um momento de busca, nem sempre é porque estamos ouvindo ao Pai em silêncio. Na maioria das vezes estamos passivos por não saber como agir. Precisamos buscar ao Senhor de forma consciente, falar quando é preciso falar e calar quando ouvimos sua voz. É importante aprender a se alinhar e romper a barreira dos pensamentos daqui da terra para ouvir os sons do céu. Bom, não há dúvida, né, que quando estamos orando, a palavra dita, mesmo não só o pensamento, a palavra dita, ela tem uma força muito grande, ela atravessa, né, distâncias muito grandes, às vezes distâncias físicas, às vezes distâncias espirituais, mas o falar na oração, o nosso falar é algo poderoso, né? Como minha filha sempre diz, né? A palavra tem poder, né? A palavra dita, exteriorizada, tem muito poder. E nós devemos ter esse costume de orar em voz alta, sim, de pedir e de clamar a Deus, de buscar um contato com o Espírito Santo de Deus em voz alta. Isso é uma força muito poderosa, é uma força
que é uma ferramenta que nós temos que utilizar muito na nossa vida, né? Eu tenho uma experiência pessoal, nós temos uma experiência pessoal, né? Eu e a Raquel, no nosso casamento, na nossa vida juntos, né? Que a gente sempre faz isso. A gente, sempre que está num momento de dificuldade ou num momento de gratidão, a gente faz uma oração juntos, em voz alta, clamando a Deus com muito fervor. E nós não temos dúvida nenhuma que aquela palavra está chegando aos ouvidos de Deus, está chegando com uma força muito grande, com uma potência muito grande. Estamos determinando, muitas vezes, em nome de Jesus, que aquilo que nós necessitamos na nossa vida vai acontecer. E podemos dizer, sem sombra de dúvida, que nunca ficamos falando sozinhos, que nunca aquela palavra nossa dita foi em vão. Em nenhum momento da nossa vida que nós colocamos o propósito na mão de Deus, que nós clamamos em voz alta, nós conversamos com o Espírito Santo de Deus. Em nenhum momento Ele nos deixou falando sozinho. A maior prova disso, né, que logo que nós nos casamos, né, alguns anos depois, alguns meses depois, nós queríamos ter filhos, e isso não veio de uma maneira muito rápida, né, muito como em todos os casamentos, né, 2 anos já tem filho. Nós ficamos 7 anos, né, buscando essa bênção na nossa vida, e no momento certo, né, nós clamamos muito em voz alta, ajoelhamos e oramos muito, e Deus nos abençoou, né, em dobro, né, que vocês estão vendo aqui, né. Então, é a prova maior, né, da presença de Deus na nossa vida, que nós tentamos e esgotamos todos os meios físicos, né, de resolver o problema, mas Deus é acima de todas essas coisas, né, é acima de toda a força física. Ele tem uma força sobrenatural, e nos honrou, né, no momento certo, toda a nossa fé, toda a nossa devoção, toda a nossa crença nele, né, e todas as vezes que clamamos o seu nome em voz alta, diversas vezes, né, e ele tinha assim algo preparado para nós fantástico, né, nos deu 2 filhos maravilhosos, obedientes, inteligentes, e nós só temos a agradecer por isso, né. E dessa forma também tivemos vários outros momentos na nossa vida onde a palavra foi a nossa ferramenta. A palavra... E também aquele dia que ontem que eu tava doente, você foi lá, fez uma oração, eu já parei de sentir dor no mesmo momento, né? Então, a palavra dita em voz alta, né, a Rebeca lembrou bem, ela tem poder, né? Ela tem muito poder. E quando, né, a gente tiver naquele momento de dificuldade, nós temos que lançar mão dessa ferramenta. É uma ferramenta maravilhosa que pode nos levar a qualquer lugar que nós quisermos. Obviamente, né, temos que pedir coisas saudáveis para Deus. Ele sabe muito mais do que a gente, o que é bom para a nossa vida, o que não é, né? Então, nós não podemos ensinar a Deus o que é para Ele fazer. Nós temos que pedir o que é bom para nós. Deus, com certeza, vai nos abençoar. Ele reconhece o nosso sacrifício, ele tem o momento certo para tudo, ele tem o momento em que essa bênção vai ser melhor aproveitada na nossa vida. Então, nós temos que ter essa consciência que Deus é onipresente, que Deus é poderoso, e ele sabe o momento certo de tudo. Mas temos que ter conhecimento dessa ferramenta maravilhosa que é a oração em voz alta, que é clamar Jesus, que é falar em línguas com Jesus, que é um fenômeno que acontece quando você está realmente em contato, em comunhão, né, com Deus, com a mente aberta, sem pensamentos longe, né, de Deus, né, quando você está ali dedicando seu tempo, sua cabeça, seu coração exatamente para conversar com Deus. Então é uma ferramenta que nós temos que saber utilizar, nós temos que utilizar sempre, né, ensinar aos nossos filhos na prática, não na teoria, né? A minha filha com 11 anos já passou por essa experiência do poder da palavra, né? E Gabriel também várias vezes nos viu orando e pedindo, e tudo acontecendo na nossa vida, né? Quem vê de fora não entende quantas bênçãos nós temos na nossa vida, né? Por que isso, né? Qual que será o segredo, né, dessa família que tem tantas bênçãos para contar, né? E o segredo é esse realmente. O maior segredo da nossa vida é esse. É o falar com Deus, é a oração com Deus, é o buscar a Deus em todo momento. Nós temos uma vida com Deus 24 horas por dia. Em nenhum momento nós fazemos um teatro, vamos em algum lugar e pregamos a palavra
e voltamos para nossa casa e fazemos tudo diferente. O segredo é justamente viver a palavra de Deus a todo momento da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, mesmo no momento de trabalho, no momento de discussão, de discussão assim, de ter que achar uma pessoa que está certa numa ocasião que você não concorda com outra pessoa. Nós temos que estar abertos para que Deus toque o nosso coração e nos diga se nós estamos certo ou errado. Hoje mesmo, final da tarde, eu comecei uma ligação telefônica onde eu tinha a total certeza de que eu estava certo, e eu fiquei lá por 5 minutos falando com a outra pessoa. Aí a outra pessoa do outro lado falou, agora eu posso falar? Eu falei, não, pode falar. Aí ela ficou lá uns minutos conversando, e eu, em momento nenhum, eu deixei os princípios que Deus me ensinou de lado e tive que reconhecer que essa pessoa estava certa, me reconheci realmente que estava certo, porque eu deixei Deus, né, seguir na frente e me alertar para eu não cometer erros, né, e estar sempre me direcionando para o caminho certo. Então, E eu aqui em casa já estava pensando sobre isso também, que ele tinha razão. Né? e a Raquel, que estava sabendo do problema, pensando, a hora que eu cheguei eu contei para ela, falei, olha, ele colocou o problema da seguinte maneira, eu falei, eu acho que ele está certo, nós estávamos errados. Ela falou, não, realmente eu estava aqui pensando a mesma coisa. Então, como que eu num canto, ela em outro, a gente chega várias vezes à mesma conclusão, né? Nós estamos abertos ao toque do Espírito Santo na nossa vida, ao toque do Espírito Santo para nos ajudar a decidir as coisas. E quando nós magoamos uma pessoa numa discussão, numa desavença, nós temos que ficar muito preocupados, porque nós estamos indo contra, né, a palavra de Deus. Quando nós somos magoados numa discussão, numa ocasião, nós devemos ficar tristes, né, não vamos comemorar, mas nós devemos estar tranquilos, porque os que são humilhados aqui serão exaltados perante o Pai, né? Então, nossa preocupação é não prejudicar e não fazer o mal para as pessoas. Não devemos nem tanto estar preocupados em sermos vítimas aí das pessoas e das situações, porque primeiro que tem Deus por trás disso tudo nos protegendo, né? O que Ele permite acontecer na nossa vida realmente é necessário para o nosso progresso, né? É um controle que Ele tem, né, sobre nós. Se não tivesse isso, nós, pela nossa fraqueza, pela nossa parte humana, né, nós nos afastaríamos de Deus, né? Então é uma maneira que Ele tem de mostrar que Ele é nosso Deus sempre, somos dependentes dEle sempre. Não é uma fase que chega uma hora que nós não precisamos mais dEle. Sempre somos dependentes de Deus, mas Ele está sempre cuidando da gente à medida que nós nos colocamos, né, a nossa vida na mão dEle. Mas temos sim que todo momento estarmos em espírito, em oração, em qualquer coisa que nós estamos fazendo, em qualquer, nenhum momento, principalmente quando tiver um outro ser humano na questão. Nós não podemos esquecer os princípios de Deus, nós não podemos perder a comunhão com Deus. A partir desse momento nós estamos sujeitos muito mais ao erro. Estamos sujeitos à influência do inimigo na nossa vida. E normalmente quando entramos numa batalha com as armas do inimigo, que são ofensas, violência, xingamentos, desonestidades, mentiras, essas armas são do inimigo. Ele usa essas armas numa batalha. Nós usamos outras armas, nós usamos a compaixão, nós usamos a oração, nós usamos a força de Deus em mudar as coisas e não a nossa. Essas são as ferramentas que o Filho de Deus tem que usar no seu dia a dia para sanar os seus problemas, para resolver os seus problemas. E posso afirmar, né, 100% de certeza de que resolvem. Essas armas são eficazes, essas armas que o Espírito coloca na nossa mão, essas armas são poderosas, são verdadeiras, e movem montanhas, e resolvem problemas, e juntam pessoas que estão separadas, e reconstrói casamentos, reconstrói relacionamentos, mesmo os relacionamentos no seu mundo comercial, no seu dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho, com o seu chefe, com o seu subordinado. Quando você coloca Deus na frente, quando você coloca Deus para agir em seu lugar, as coisas se encaixam, o Espírito Santo de Deus realmente opera na sua vida, e você, obviamente, tem uma chance de acertar quase que 100%. Quando você coloca Deus agindo na sua vida, você tem
100% de chance de acertar. Quando você quer resolver as coisas com sua força, né, ou fazer julgamentos, né, com o seu entendimento, realmente você vai estar assumindo aí uma dívida para o futuro, porque nós nunca acertamos. Quando nós queremos decidir, nós nunca acertamos. O conhecimento que a gente tem, na verdade, é um fragmento muito pequeno da realidade, sempre será, e Deus tem o conhecimento, né, universal de tudo. Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele conhece o futuro, o passado, o presente, conhece o nosso coração, conhece o coração das outras pessoas que a gente não conhece, né? A gente não consegue conhecer o coração das outras pessoas. As pessoas mais próximas que nós convivemos, nós fazemos uma ideia, né, de como é o coração dela, mas mesmo assim não conhecemos como Deus conhece. Então, temos que ter sempre em mente que essa ferramenta de falarmos com o Espírito Santo de Deus, através do falar em línguas, né, que é uma das ferramentas, é o símbolo de uma proximidade muito grande com Deus, é o símbolo de uma amizade muito forte com Deus. Nós temos que sempre buscar essa ferramenta para enfrentar os problemas e como maneira, né, de demonstrarmos aí o nosso amor a Deus também, a nossa amizade, a nossa intimidade com Deus. Não fique passivo. Se aprendeu como fazer, é um tempo de praticar e ouvir ao Pai, de vê-lo e sentir seu amor profundamente em nós. Sentir o seu amor profundamente em nós. Como será que é sentir o amor de Deus na nossa vida? Sempre que eu sinto a presença de Deus, eu me ponho em lágrimas, né? É um dos efeitos que a presença de Deus faz na minha vida, é a gente sentir uma sensação muito boa, né, de comunhão com Deus, e normalmente a gente cai em lágrimas, né? Hoje, ao ouvir aí o irmão do meu sogro narrando um momento de conversão dele, foi algo tão simples para outras pessoas e tão emocionante para mim, que eu senti realmente a presença de Deus. Então, quer dizer, um ato tão significativo na vida dele de 36 anos atrás ainda tem uma força, uma semente do Espírito Santo tão grande, que cada vez que ele conta aquela história, aquele amor de Deus germina e invade o coração das outras pessoas. Então, esse é um sentimento muito maravilhoso, que Deus nesse momento pode estar fazendo isso no seu coração. As nossas palavras inspiradas por Deus nesse momento pode estar tocando o seu coração nesse momento, e você realmente sentindo essa paz maravilhosa, essa força maravilhosa que é Deus no seu coração. Então aprenda a fazer isso, aprenda a falar com as pessoas de Deus. E normalmente quando você se põe à disposição de Deus e coloca-se pronto para ser uma ferramenta dele, na mão dele, né? Ele atende o seu pedido, e sempre fica, né, um perfume na mão daquele que dá uma rosa. Então, quando você é instrumento de Deus na vida de outra pessoa, você também vai ser abençoado, você também vai sentir a presença de Deus e vai se sentir mais íntimo de Deus e vai saber quanto é bom andar ao lado de Deus, que é a única alegria verdadeira, é a única paz duradoura que nós podemos colocar no nosso coração. Essa semana, na nossa família, nós aprendemos muito sobre consumo, né? Nós somos, né? Aliás, nós éramos uma família muito consumista, né? E estamos estudando, né, um programa que esse consumismo todo é uma maneira de você saciar espiritualmente, né, uma necessidade sua. Então a gente compra um negócio que a gente quer, é uma forma de você compensar ou tapar um buraco no seu coração que não tem como tapar com nada material. Então nós estamos mudando muito dos nossos hábitos, né? Porque realmente o consumo exagerado é uma falsa sensação de que você está se saciando, né? Mas aquilo não tem fim. Quando você acalma, né, o seu espírito com a compra de algum bem, de alguma coisa que você não precisa, né, uma coisa desnecessária, que você se deixa levar porque a propaganda te convenceu que aquilo é bom, que o vizinho está usando, né? Quando você se gasta o seu dinheiro, porque o seu dinheiro representa o seu tempo, o seu dinheiro representa o seu coração, né? Você está tentando saciar uma coisa que não vai ser saciada nunca com um bem material, mas você enganado, né?
você vai lá e gasta o seu tempo, o seu dinheiro, assume prestações, assume compromissos que aí você tem que ficar muito tempo para pagar aquele compromisso, e dali, na primeira prestação, aquilo já não te serve mais, né? Aquilo já está ultrapassado e você já precisa de uma outra coisa mais cara normalmente para satisfazer aí aquela necessidade que você achou que estava saciada. Então, não procure saciar esse vazio do seu coração em coisas materiais que são passageiras, se estragam, né? E não resolve. Agora, quando você se sacia da palavra de Deus, quando você busca essa paz maravilhosa, essa alegria maravilhosa, que é sentir a presença de Deus, isso, primeiro que é de graça, né? Você não precisa pagar nada por isso, a não ser a sua crença em Deus, né? O estudo, né, de Deus. Isso é de graça, é gratuito. E quando você faz isso, você está realmente saciando o seu espírito, né? Você está saciando o seu espírito, né? E você vai ter, obviamente, vontade, né, de buscar mais a palavra de Deus, mas isso é uma progressão que é saudável, né? Que não é um vício, e sim uma virtude na sua vida, né? De você cada vez mais querer e precisar e necessitar e buscar essa coisa maravilhosa, a presença de Deus no seu coração, na sua vida. E se você não sabe o que é isso, você nunca sentiu essa paz no seu coração, preencher o vazio que tem no seu coração, busque a Deus, dobre o seu joelho, fale com Deus, Ele está te ouvindo nesse momento. Busque a Deus e peça para que Deus esteja sempre perto de você, te orientando. Se renda ao poder maravilhoso de Deus, que Ele seja o Deus da sua vida, que Ele seja o Deus do seu coração. E o Deus nosso é onde nós colocamos o nosso tempo, é onde nós colocamos a nossa fé, é onde nós fazemos as coisas por Ele. Então não adianta você falar que Deus Jesus é o Deus da sua vida, se você gasta o seu tempo com outros deuses, se você gasta o seu coração com outros deuses, e na prática não tem repercussão nenhuma você dizer que ama a Deus. Realmente ame a Deus e busque a Deus e dedique seu tempo a Deus e leve sempre os princípios dele em tudo que você vai fazer na vida, e você cada vez mais vai sentir a presença de Deus, vai sentir a sua vida transformando, como nós ouvimos aí o irmão do meu sogro hoje narrando, né, a vida dele, quanto mudou. Todos nós, né, que entregamos nossa vida a Deus, um dia, né, isso não é um marco, uma simbologia de uma vez você fazer isso e depois mudar toda a sua vida. Isso é um progresso, né, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, mas chega um momento que realmente é a primeira vez que você sente a presença de Deus, que você fala em línguas eventualmente, e isso é um marco, né? E cada vez mais nós vamos nos aproximando e é maravilhoso. Então é essa a nossa palavra de hoje, né? De nós procurarmos o Espírito Santo de Deus e falarmos em língua e procurarmos os dons do Espírito, né? Para que nossa vida fique uma vida mais gostosa, mais feliz, que nós tenhamos mais comunhão na família que a gente vive e que as nossas batalhas sejam mais suaves e com uma armadura, que é a armadura de Deus, né, que nos proteja de grandes ferimentos. Então, eu queria fazer uma oração para a gente encerrar e agradecer a Deus de Ele estar presente nesse estudo de hoje. Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que na semana que vem nós possamos estar aqui presente novamente, ou em qualquer outro lugar que o Senhor determinar, mas que estejamos aqui reunidos novamente, Pai. Que nossa família seja realmente abençoada, Pai. Nós sabemos que poucas famílias hoje, Senhor Jesus, dedicam uma hora semanal que seja, Pai, às vezes 2, para sentarmos juntos e discutirmos aí a sua palavra e estarmos atentos, abertos ao Espírito Santo falar com a gente. E nós sabemos que o Senhor valoriza isso, ó Pai, que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está presente aqui, Senhor Jesus. Nós sabemos isso, nós sentimos, Senhor, a sua presença aqui nesse momento, Pai. E nós te agradecemos muito por esse privilégio, Pai, de saber que o Senhor está cuidando da gente, que o Senhor está livrando, Senhor, das garras do inimigo, que o Senhor está protegendo, que o Senhor está purificando o nosso corpo, está expulsando nesse momento todas as doenças, Senhor. Toda dor de cabeça, dor de estômago, Senhor, em nome de Jesus,
Nós te pedimos agora, Pai, expulsa, Senhor Jesus. Cura, Senhor, as nossas iniquidades, Senhor, a nossa herança, Senhor, espiritual. Cura, Senhor, vai lá atrás no passado, papai. E cura, sara toda a nossa herança genética, papai, que não é saudável. Que nós possamos passar para nossos filhos, Senhor, uma condição espiritual melhor, Senhor Jesus. Cada vez mais isso seja uma progressão nas nossas gerações futuras, como tem sido, Senhor, nas nossas gerações passadas. Sempre uma evolução, Pai. Cura, Senhor, toda a iniquidade nossa do passado, papai. Tira agora, Senhor, todos, Senhor, as marcas, Senhor, do pecado que nós temos em nosso coração. Tire, Senhor. Nós não queremos pecar, Senhor. Sabemos que podemos pecar por sermos humanos, mas cura nesse momento, sara, Senhor, todas as nossas iniquidades. É o que nós pedimos, Pai, e é o que nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus.